Há 3 anos eu decidi morar no meio do mato, num lugar onde só se chega passando por um rio, passando por cima de um rio, passando por uma trilha, subindo uma escadaria de 200 degraus. Não, e aqui não chega comida por aplicativo, aqui não chega carro por aplicativo. A água a gente coleta do rio e eu mesmo que tenho que fazer a manutenção. Muita gente não entende por que que eu vim morar aqui, por que que eu tomei essa decisão. Mas com certeza foi uma das experiências mais transformadoras, se não a mais transformadora da minha vida. E eu quero contar um pouco de como tem sido essa experiência e também a experiência de gerenciar uma marca nesse mesmo ambiente que eu moro, porque eu faço um home office. A minha marca já tem 12 anos, tem 10 funcionários, a sede dela fica no Rio Grande do Sul. Eu e a Cecília, que é a minha sócia e companheira, a gente se mudou logo quando a empresa estava começando a dar os primeiros passos, um pouco antes da pandemia. Então a gente teve bastante desafios a passar, né? E aí depois a gente tomou essa decisão de morar mais no meio do mato também. E isso tudo me ensinou muitas coisas, assim, eu nem vou conseguir falar tudo porque todo dia eu aprendo aqui. São muitas experiências únicas. E eu acho que uma das primeiras coisas assim que logo de cara eu percebi, na verdade eu sofri e depois percebi, foi justamente perceber que eu sou mais forte do que eu imaginava e acredito que muitas pessoas são mais fortes do que imaginam. E essa força que eu falo é justamente de resistência mesmo, né? Então, atravessar um rio, atravessar uma trilha e subir uma escadaria todo dia é algo que fortalece teu corpo e você percebe que na cidade você acaba ficando muito acomodado a uma vida muito facilitada, né? Não que isso seja ruim. E parece que a gente perde um pouco dessa nossa autonomia do corpo, sabe? E depois que eu passei por um processo de adaptação mesmo, eu percebi que eu tenho muito mais disposição. No começo, assim, você reclama quando vai sair, precisa pegar uma trilha, tá chovendo, né? É mais difícil, com certeza. Mas depois de um tempo eu me acostumei e não consigo me ver morando diferente. E uma dica que eu deixo pra você que mora no meio da cidade busca um lugar de refúgio, sabe? Algum lugar que você goste de ir, algum parque, algum lugar que seja aquele seu refúgio, onde você vai encontrar um lugar mais silencioso, um espaço para você poder respirar mais tranquilo, sem estar no meio do caos o tempo todo, né? Eu acho que isso é essencial. Para mim isso é essencial. Para minha vida é uma prioridade, assim. Então, por isso que eu tô aqui, né? Porque eu busco isso como prioridade. Mas se você não tem como prioridade e vive no meio da cidade, coloque isso como um objetivo na sua vida, pelo menos de ter um lugar que você pode ir no fim de semana, em algum momento de descanso, para que você consiga se revigorar. E isso foi super essencial assim para eu conseguir gerenciar a minha marca, né, a minha empresa. Eu costumo dizer que eu acho que a empresa não teria ido tão longe, não teria durado tanto quanto tem durado se eu estivesse morando na cidade, porque eu realmente tinha muita dificuldade de concentração, dificuldade de ser criativo se eu tô num ambiente mais caótico. Isso eu só entendi depois de muito tempo buscando um autoconhecimento, né? E testando mesmo, né? Eu resolvi abraçar esse desafio e não foi fácil, né? Principalmente na parte da gestão da empresa. Mas hoje eu consigo ter muito mais facilidade com isso, tô muito mais adaptado. Morar num lugar mais próximo da natureza traz mais inspiração para mim. E não é à toa, né, que o nome da minha marca é Urban Flowers, que seria em português flores urbanas, justamente porque a gente quer passar essa mensagem para as pessoas que estão no meio desse caos, para as pessoas que estão na cidade, de lembrar que elas também são uma parte da natureza. Assim como uma flor que nasce no meio do concreto, no meio do asfalto, no meio da calçada, essas pessoas que estão por uma escolha de buscar um sonho, de buscar um propósito, trabalhando na cidade, buscando crescer na cidade. Por isso elas precisam também ter esse contato mais próximo, buscar que isso vai trazer mais inspiração para a vida delas. E a nossa empresa, a sede fica no Rio Grande do Sul, né? Como eu disse, a gente tem 10 funcionários trabalhando na parte da produção, que a gente visita periodicamente. A gente tem pessoas que a gente tem contato diário, né, pra gente saber como que tá funcionando, a gente passa toda a parte da gestão online. E hoje a gente trouxe aqui para a cidade que a gente mora, que é em Florianópolis, toda a parte criativa, né? A gente percebeu que aqui acabou sendo um lugar que a gente buscou muita inspiração em toda a parte de produção de campanhas, dos editoriais, tudo a gente trouxe aqui para perto da gente. E é isso, a gente mora no meio do mato, mas a gente mora numa capital. Então, é justamente essa ideia que a gente tem na marca, então fez todo sentido pra gente a gente realmente experienciar e viver isso que a gente está tentando passar adiante, né? E assim, um outro ponto também que eu sinto, principalmente depois que eu me adaptei bastante aqui,
é que na cidade a gente tem muitas facilidades, muitos confortos que acabam deixando a gente com menos força de ação. Parece que a gente tem menos disponibilidade para confrontar os desafios que aparecem. Porque tá no meio do mato exige uma presença que não tem como você se distrair. E isso é uma questão que eu vejo que é muito sério na nossa sociedade. A gente fala pouco sobre isso, né? Eu vejo que eu tinha hábitos antes que eu já não tenho mais, que naturalmente eles foram parando de fazer sentido. Hoje eu preciso que o meu corpo seja forte por uma necessidade do dia a dia. Para eu sair de casa, eu preciso que ele seja forte. Para eu voltar de casa, para eu comprar ração para meus cachorros, eu preciso que eu tenha essa estrutura. E isso foi vindo naturalmente morando aqui. Então, por mais que pareça uma experiência meio bizarra, assim, é algo que eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade. Se você trabalha com home office, se você pensa em morar num lugar mais afastado, num lugar próximo da natureza, eu super indico. Quando eu tomei essa decisão, eu tive que ter muita coragem, eu e a Cecília, né, minha companheira, a gente teve que ter muita coragem para tomar essa decisão, mas também assim uma dose de querer arriscar, sabe? Sentir que aquilo faz sentido pra você, que aquilo realmente te toca em um lugar diferente e buscar uma experiência que seja única na sua vida. Porque tem certas coisas que nem eu disse no começo que outras pessoas não fizeram, não vão fazer e que a maioria das pessoas não vão fazer. E como eu acredito que todo mundo nasce autêntico, eu acredito que existe um desejo, uma vontade de cada um de fazer algo muito específico da sua vida. Mas a sociedade acaba nos encaixotando, a gente acaba indo por um caminho que parece mais seguro, que parece mais certeiro, mas isso tudo é muito ilusório. O sucesso, o sentimento de satisfação, ele é muito individual e ele é muito a partir da sua construção, ele é muito a partir do que você vivencia, do que você quer para sua vida. Tem muita gente que vem aqui na minha casa me visitar, muitas pessoas pensam, né, nossa, que loucura. Outras pessoas pensam, nossa, eu gostaria de morar assim, mas eu não teria coragem. Como que você faz para isso, para aquilo? E a única coisa que eu consigo fazer é jogar a pergunta de volta, porque eu não consigo me ver mais morando num apartamento onde eu já morei. Eu não consigo mais me ver morando de frente para uma avenida, que eu também já morei. Então, assim, por mais que pareça uma experiência muito difícil, é uma experiência que eu não troco e que me condicionou a querer viver assim. Mas eu só descobri isso porque eu tive uma dose de coragem, não sei, de loucura pra querer arriscar, né? Porque ninguém ia me dizer, ó, olha só, vai lá morar numa casa que você tem que passar por uma trilha, que você tem que passar por uma escadaria, porque esse é o lugar que você vai gostar. Principalmente no nosso sistema capitalista, o que te dizem é, não, vai morar aqui perto da loja, vai morar aqui perto da farmácia, perto do mercado, perto do shopping, que é isso que vai fazer a tua felicidade. E essas coisas você só consegue entender quando você busca esse autoconhecimento testando na prática. Para mim, autoconhecimento é isso. Para mim, faz parte do meu autoconhecimento estar em contato com a natureza, entrar no meio da mata e fazer a manutenção da água que chega até a minha casa. Saber como é que tá o clima para que eu possa me programar com algo que eu vou fazer. Isso me deixa muito mais conectado, porque eu tô realmente entendendo a mim e ao meio em que eu vivo. Então todos esses aprendizados, eles acabam se cruzando, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E essas experiências que eu queria trazer um pouco aqui, eu posso ficar falando horas e horas sobre esse assunto, sobre como é morar num lugar assim. Vou trazer mais isso aqui no canal, então se você acha interessante, se inscreve para poder acompanhar. E se você também tem algo que você já fez ou que você gostaria de fazer, que as outras pessoas consideram algo muito fora do comum, deixa aqui nos comentários que a gente conversa.